Graça e paz, queridos. Podem se assentar, meus amados. Queridos, hoje, nessa semana que nós vamos fazer uma semana dedicada à família, nós vamos fazer um formato um pouco diferente do culto, viu? Não vai ser um culto normal, nós vamos fazer um formato diferente, porque é uma semana dedicada à família. E nós convidamos algumas pessoas para trazer um testemunho aqui. Eu queria convidar o Moisés, a Mariane, para estar aqui. Que testemunhos serão esses que nós vamos fazer? São testemunhos da família, das dificuldades da família, enfim, das vitórias da família. Pode passar ali, ó. Não tem muito mistério, não. Ele passa por cima, pula. É bem descontraído, tá, irmãos? A ideia é nós falarmos um pouco, né, das experiências que eles tiveram e para que sirva para vocês de alguma forma, viu? Eles foram criados no Evangelho. Então, são pessoas que passaram muitas dificuldades, né, para casar, e vou deixar eles à vontade, tá bom? Para contar um pouco do testemunho deles, aquilo que eles sentiram no coração. Vai ser rapidamente, tá bom? E vamos ouvi-los, então. Amém, queridos. Bom, a nossa vida foi bastante interessante, né? Vamos dizer assim, nosso primeiro encontro, né, que Deus marcou, foi muito interessante, porque quando eu vi a Mariane, eu já tive certeza de que eu ia me casar com ela. E isso foi algo determinante para mim, porque eu não a conhecia, não estava pensando em namorar naquele momento, mas aquela convicção muito forte, ela foi determinante para mim. E foi em prol dessa convicção que a gente começou a se conhecer, sem nenhuma pretensão, assim, sem desenvolver nada de maneira proposital. E então, no relacionamento, assim, né, quando a gente começou a se conhecer, a gente começou a encontrar várias dificuldades. E a principal dessas dificuldades era que a gente vivia em mundos completamente diferentes. Eu não sabia que seria assim. Que surpresa! No começo a gente parecia que tinha vindo do mesmo lugar, mas com o tempo as coisas pareciam que a gente estava vindo de planetas diferentes. E isso foi um grande desafio, né? Nós dois éramos muito convictos dos nossos pensamentos, dos nossos ideais, né? Mas realmente foi um grande desafio isso. E aí houve um tempo em que foi um desafio muito maior, foi muito maior mesmo. E eu lembro que eu fui para a oração. Eu falei assim, não, porque eu tinha uma convicção. Deus tinha falado comigo na primeira vez que eu vi Mariane. Não fazia sentido, de repente, assim, não está, né, o relacionamento não está fluindo, a comunicação não está fluindo, então vamos parar por aqui, né? Isso não fazia muito sentido. E é interessante, eu acredito assim que, né, Deus me trouxe algumas confirmações e tudo, mas foi nesse momento em que eu realmente me dediquei a Deus para poder tentar entender o mundo agora, não do jeito que eu queria entender, né, mas do jeito que Deus estava vendo as coisas. E isso sim começou uma nova fase na nossa vida, na minha vida principalmente, que eu comecei a assim, realmente ver um mundo diferente, a pensar, a reagir de maneira diferente, e assim, um novo mundo se abriu para mim. E isso foi muito interessante, porque ao longo desses anos, quase 10 anos já de casado, né, amor? 10 anos não?
8, né? Tá quase. Pois é. Isso vem assim, cada vez mais melhorando. Porque no nosso começo era realmente muito difícil nessa questão, né? Mas vamos ouvir Mariana um pouco aqui. Então, irmãos, normalmente, para nós que somos mulheres, o que a gente pensa? Você quer casar, né? Você quer estar casada com um marido que seja um sacerdote, né? Seja aquele homem de Deus que ora, que prega, né? Que te surpreende, assim, que te impacta, né? E quando solteira, eu olhava para o Moisés e eu via essas características. Então pensei, olha, nós dois criados na igreja, né? Firmes, nosso casamento vai deslanchar, vai ser só felicidade, né? A gente tinha a confirmação de Deus, a bênção dos nossos pais, dos nossos líderes, né? Então, era receita de sucesso, né? Tudo ia dar certo. Só que quando nós casamos, nós começamos a encontrar dificuldades que até então nós não conhecíamos, né? Eu imagino que sejam dificuldades que os irmãos enfrentam mesmo, mas para nós era um mundo novo, né? E uma das coisas que mais me marcou, assim, que eu aprendi, é que a gente sempre acha que sabe tudo e a gente sempre acha que está certo, né? É sempre o nosso cônjuge que está errado, né, nas discussões e às vezes o orgulho faz a gente pensar que é mais espiritual que o outro. Então, assim, o não conhecer a expectativa de Deus para mim como mulher e para o meu marido como homem, fazia às vezes a gente se frustrar muito, sabe? Por exemplo, eu acho que uma coisa que atrapalhava muito o nosso casamento no início é que você tem altas expectativas, né? Tanto para quem... Eu acho que é uma realidade para todo mundo, né? Você tem expectativas do outro. E quando essas expectativas são frustradas, você não sabe lidar, né? Porque a gente entra no casamento para tudo dar certo, né? Só que não dá certo, né? De várias maneiras, né? E quase todos os dias não dá certo de alguma maneira. E como que a gente lida com isso, né? Qual a expectativa de Deus? E a gente ia buscar, né? Ia orar, ia pedir conselho dos mais velhos, né? Ia buscar realmente a direção de Deus. E assim, é muito interessante porque nós sabemos, assim, de igreja, né? A gente estava na igreja todo dia, fazia tudo na igreja, limpava o chão, até liderar a célula, tudo que tinha a gente estava dentro. Só que a gente, eu acho que um dos nossos erros foi que nós não aprendemos com as pessoas a viver. Nós não aprendemos a lidar com a vida, sabe? Como os adultos lidavam. E que é uma coisa muito comum da nossa geração, né? Porque hoje, o que os pais pensam? Que era o que os meus pais pensavam também da melhor maneira, né? São pais, assim, excelentes, né? Muito dedicados e investiram muito na minha formação. Só que aí, quando você casa, você não é um médico, um advogado, você é um marido, uma esposa. Então, assim, a sua vida profissional, ela tem uma relevância no seu lar, mas ela fica lá fora, né? E aí, quando você entra dentro de casa, você é o marido ou a esposa, né? A sua profissão já não é algo tão predominante. E aí, quando você tá, né, quando a gente entrava dentro de casa, as tarefas que a gente fazia na igreja já não tinham um peso tão grande, né? E a gente não sabia comunicar, conversar, cozinhar. Né, tipo assim, eu vejo o workshop da irmã Cláudia uma grande bênção, assim, parece algo extremamente trivial, né? Parece aquela coisa, você aprende, é instintivo, mas não é instintivo. Ainda mais para a geração minha e que vem depois de mim, né? Não é instintivo. É algo que parece simples, mas pode gerar um grande problema, sabe, num casamento. Então, assim, eu acho que nesses 8 anos, um grande desafio foi não conhecer, assim, a expectativa de Deus, porque às vezes eu penso, eu quero um marido assim, assim, assim. E certos sonhos são legítimos, mas o que Deus espera, né? Porque às vezes a gente espera que o nosso marido seja o salvador da pátria, né? Tipo assim, que ele sempre vai fazer tudo certo e tal, vai nos surpreender, vai ser tudo, né? Só que ele o casamento une 2 pecadores, né? Então, assim, a gente está no mesmo barco, né? De imperfeição, de limitação. Então, eu vivi, assim, de Deus, uma experiência de ver o casamento como um instrumento de santificação de Deus. Porque você ali é exposto no que você tem de mais difícil, né? A pessoa conhece quem você é, né? Porque na igreja é tudo uma festa. A paz do Senhor, irmão, e tal, né? Sorriso e tudo bênção, né? Na célula, às vezes a gente compartilha, pedido de oração, dificuldade, mas dentro de casa, né? Tipo assim, quando um quebra a louça, cara, que você ganhou, né? Ou quando a pessoa, né, faz uma coisa que você... É importante para você, né? Não, eu quero comer comida igual a da minha mãe, só que você não é a mãe. E você não quer ser comparada com a mãe, né? Então, assim, pequenas coisas que parecem engraçadas, mas quando acontecem, elas são um caos no casamento, né? Depois de anos a gente ri, né? Igual o pastor contando as provas dele, a gente ri, né? Mas quem passa sabe que não é fácil, né?
E aí, às vezes, a gente vai num culto, tudo é abençoado, e chega em casa, né, tipo, você briga, às vezes, por uma coisa pequena, sabe? Tipo, um negócio que está fora do lugar, né? A toalha que a pessoa não pendura, sabe? Não arruma a gaveta, né? Tipo, aí você fala todo dia a mesma coisa. Parece que é super simples, mas isso mostra que o quanto nós dependemos do Espírito Santo, sabe? Assim, para ele salvar o nosso casamento, né? Para ele transformar o nosso casamento em algo que glorifique o nome dele. E o que é um casamento que glorifica o nome de Deus? É um casamento que é tudo perfeito? Não. Né? E eu acho que foi justamente esse o trabalhar de Deus na nossa história, porque às vezes a gente achava, tipo, por fazer tudo certinho, por estar na igreja, que nosso casamento ia dar tudo super certo, né? E deu, né? Assim, com a graça de Deus, mas eu vejo que foi uma experiência de humildade também de Deus para nos ensinar que, né, como a gente orou, não a Deus, não, né, não a nós, mas a Deus seja dada a glória, né? Então, às vezes, Deus ele usa o outro para expor aquilo que tem de mais difícil em nós, para que a gente lide com aquilo e se volte para Deus. Assim, falando é muito bonito, né? Mas vivendo assim é um grande desafio, porque você é exposto ali no defeito, você tem que recuar, tem que pedir perdão, tem que abrir mão dos seus argumentos, é um grande desafio. Então, né, questões preliminares, mas eu pontuaria essas questões como os principais desafios, sabe? Por exemplo, eu achava que o principal problema que a gente tinha era de comunicação. Eu falava uma coisa e ele entendia outra. Né? Por exemplo, eu lembro que a gente tinha célula de jovens e ele tinha as suas preferências, as suas maneiras de falar, né? E eu pensava sempre que ele não entendia o que eu estava falando, mas na verdade ele entendia, mas ele queria que a opinião dele prevalecesse, ele fazia que não entendia. Né? Então, assim, eu fui aprendendo a lidar, né, com ele muito calmo, muito tranquilo, mas que, né, não ia para o debate, eu ia para o debate, eu achava que no argumento tudo se resolve, né? E a gente quer mais tranquilo, a gente quer conversar, né? Você acha que com uma boa conversa vai resolver tudo. Só que às vezes a pessoa está ali, entendeu? E a conversa não vai resolver, ela vai piorar. Aí tem um que quer resolver na hora, ele quer, tipo assim, não, eu não vou dormir com raiva, eu quero resolver isso agora. Aí tem um outro que fala, não, eu não quero conversar com raiva, eu quero resolver isso amanhã. E aí, tipo assim, eu acho que é uma questão assim, são muitas questões, né, mas eu penso, irmãos, né, resumindo, que uma coisa que a gente precisa muito é oração, sabe? E não uma oração tipo assim, eu preciso mudar o meu cônjuge, mas uma oração, Deus, o que o Senhor quer me ensinar através do defeito da pessoa que mais convive comigo, sabe? E tem sido uma experiência para a gente, assim, de conversão mesmo, sabe? Conversão à vontade de Deus, conversão à expectativa de Deus, e abrir mão das suas razões, dos seus argumentos, né? Para poder realmente viver a experiência de Deus, né? Ser humilhado, né? Ser esvaziado das suas razões para aprender com Deus. Eu queria fazer uma pergunta. Como foi quando você descobriu que tinha que lavar a cueca do marido? Parece óbvio, irmãos, mas né, na nossa história, tipo, há muito tempo depois de casada. Porque como eu estudava na universidade, né? Então eu saía cedo, né? Eu contei outro dia para os irmãos testemunho. Então a gente saía cedo e voltava à noite, né? E aí a minha sogra, né, com muita boa vontade, uma pessoa que ama servir, se ofereceu para nos ajudar. Então ela ajudava com as tarefas da casa. Então ela lavava a roupa, ela cozinhava, ela passava, ela fazia tudo. E ela morava embaixo de mim. Então eu chegava da universidade, a casa estava limpa, a comida estava pronta. Final de semana eu comia um fim de semana com a minha mãe, um fim de semana com a mãe dele. E não era nem oportunismo, tipo assim, era os pais querendo, né, abraçar, abençoar. E aí, quando ela, porventura, não podia, minha mãe lavava a roupa, eu levava uma mochila, assim, de camping, cheia de roupa, para minha mãe lavar e tal. Então, depois que eu formei na universidade, já com 5 anos de casada, né, Moisés? Que aí eu falei, não, eu acho que é hora, sabe, de eu assumir, né? Uma irmã foi me visitar um dia, ela falou assim... ela é uma irmã mais velha, né? Quem é de Viçosa vai conhecer, talvez pela fala, a irmã. E ela disse assim, minha irmã, em nome de Jesus, assuma a sua casa. Né? Tipo assim, não deixe sua sogra, né? Por mais que ela queira, não deixe, você tem que assumir a sua casa. E parece óbvio, irmãos, mas eu vivia no mundo da lua, assim. Né? Eu fui criada só estudando, tal. Lá somos 3 irmãs, né? Eu sou a mais nova. Então, minhas irmãs, elas faziam também a tarefa toda para me deixar estudar. Eu era mais nova, então... Eu lembro, a Sandra me discipulava há muitos anos. Aí um dia a Sandra falou assim, Mariana, você vai casar,
mas você sabe, né, que para casar vocês precisam ser mais do que amigos. Não sei se ela lembra dessa conversa. Eu falei, eu acho que eu sei. E tal. Mas assim, eu fui descobrir, eu tinha, sei lá, uns 5 anos de casado, né, Moisés? Que aí que eu fui descobrir que eu tinha que lavar, que eu tinha que passar. Isso eu tinha quase 30 anos, né? Isso é tão interessante que essa realidade, esse mundo que a Mariane foi criado de só estudar, comigo foi o contrário. Eu comecei a trabalhar desde que me entendo por gente. Eu me lembro de, aos 5 anos de idade, candeando boi para o meu pai. Para quem é mais antigo aqui, trabalhou na roça, sabe o que é isso, né? Então, assim, eu trabalhava desde menino, e com 12 anos eu comecei a trabalhar fora e tudo, né? Então, assim, eu desenvolvi muitas habilidades de conversar com as pessoas, de saber lidar com problemas, situações diversas. E eu lembro que no nosso primeiro dia de casamento, nosso primeiro dia, exato, quando a gente voltou da lua de mel, no primeiro dia que a gente voltou da lua de mel, a Mariana foi fazer um suco na jarra que a gente tinha ganhado, e a jarra explodiu na mão dela. Eu falei assim, eu pensei, né, mas isso não tem cabimento. Como assim? Não, mas tudo bem, deve ser um choque térmico. Foi só uma, não, foram várias. Que o suco estava bem gelado, beleza. Mas aí, se eu não me engano, naquela semana, o jogo inteiro se quebrou. E aí, eu ficava assim, aquilo me deixava fora de sério. E assim, somente recorrendo a Deus que eu fui me acalmando, né? O Espírito Santo foi me acalmando, e eu fui conseguindo perceber essa realidade, porque até então eu não sabia. A Mariane, ela não tinha destreza com nada desse tipo. Ela, assim, é muito habilidosa com artesanatos, com escrita, mas coisas práticas, assim, do dia a dia, se precisar pegar um negócio que está caindo assim, ela não sabe. Se vê uma bola na direção dela, ela olha e fala, será que vai cair? Será que vai cair? Derruba ela. Mas, assim, irmão, só um parênteses, uma coisa assim, muito relevante, eu acho assim, que acaba tendo uma relação com os irmãos, é que aí quando eu fui descobrir qual era a minha função em casa, aí começou outra crise. Que aí eu fui descobrir, tudo bem, eu tenho que fazer, mas ele também tem que fazer. Ele também tem que me ajudar, né? E aí foi uma outra crise, porque ele já foi criado, né? A mãe dele, ele não fazia nada em casa, assim, né? Só trabalhava, estudava, então ele não sabia fazer nada. Assim, né? Ele tinha muita boa vontade, mas ele não sabia fazer nada. E aí juntou 2 que não sabiam fazer nada, né? E aí tinha que fazer. E aí era uma crise, tipo assim, porque eu não sabia fazer uma compra no supermercado, nada. Eu ia no mercado, ficava passeando lá e vendo, tipo assim, o que eu vou levar, né, e tal. Quando eu fui casar, minha sogra arrumou uma pessoa para limpar o apartamento, antes de a gente casar. Aí ela falou assim, que tipo de vassoura que você quer? Eu pensei, que tipo de vassoura? Falei assim, sei lá, tipo assim, né, para que eu vou precisar de uma vassoura? Aí eu falei, tanto faz, qualquer uma, né? E tal. Aí depois que eu fui, de uns 5 anos, que eu fui descobrir que vassoura que ela tinha comprado e para que servia. Mas assim, e aí foi um outro embate, porque eu falei, não, se eu estudo, né, trabalho, eu faço tudo, ele também tem que fazer, né? Por que eu tenho que lavar sozinha? Aí eu exigia que ele fizesse uma coisa que ele não sabia fazer. Mas é diferente, porque eu não sabia, mas eu aprendia. Mas ele, tipo, vive no outro mundo, sabe? Então, tipo assim, aí era um desafio. Porque sabe o que é você querer instigar uma pessoa a uma natureza que não é a dela? É diferente. Uma coisa é você motivar a superar um desafio. Outra coisa é você querer que a pessoa seja uma coisa que ela não é. Né? Igual o nosso ritmo. Nosso ritmo é devagar, né? Quem convive com a gente sabe, entendeu? Igual o Moisés falou, mexer o suco tirava do sério. Tirar do sério dele era tipo assim, ô amor, o que aconteceu? Né? Assim. Aí eu falava, sei lá. E tipo assim, era essa a nossa discussão. Aí a nossa discussão era essa, tipo assim, nossa, muito complexo, difícil esse negócio. Difícil isso de casar.
Mas a nossa calma tira a paciência de quem está perto, normalmente. Ai, ai. Mas pode continuar. Mas assim, só essa questão da diferença de você exigir do cônjuge, porque eu acho assim, uma grande crise no casamento é quando a gente exige uma coisa do cônjuge. Você bota uma coisa na sua cabeça e você quer que ele faça. E nada tira da sua cabeça que ele tem que fazer, entendeu? Então, assim, isso gera um grande problema, porque você se frustra o tempo todo. E você, no fundo, a gente não se frustra porque o outro não fez. É porque a gente está olhando com o olhar errado, sabe? Parece simples, mas assim, na prática, olhar o outro da maneira certa, sabe, faz um casamento feliz, com certeza. Sabe, irmão, nós vamos terminar, né, mas veja bem, assim, esse casal é um casal muito abençoado, né, que Deus tem presenteado eles estarem aqui conosco, é muita bênção de Deus, mas você vê que a idade deles, qual que é o desafio desses jovens que querem casar agora? Ao desafio, principalmente jovens que são criados na igreja, meus filhos foram criados na igreja, é um desafio muito grande, mesmo as pessoas, né, as jovens hoje não estão sendo preparadas para o casamento, na prática, né, e parece que na teoria tudo é simples, e não é, queridos. Então, assim, qual que é o maior desafio, né? É nós colocarmos Deus em primeiro lugar, porque se não fosse o Espírito Santo de Deus na vida deles, eles não estariam juntos não, meus queridos. Vocês estão vendo aí, seria um desastre total, né? Então, é Deus na vida deles. Então é isso que nessa semana nós estamos aqui para compartilhar. Eu creio que nós vamos ter outras oportunidades para nós conversarmos mais, em outras oportunidades, né? Para que vocês também possam dar seu testemunho e a gente possa, juntos aqui, testemunhar e ver o que Deus fez na vida de cada um de vocês. Amém, queridos? Então nós vamos louvar ao Senhor, né? Continuar louvando o Senhor, agradecer o casal, né? Uma salva de palmas, né? Para Jesus, né, queridos? E durante esse primeiro louvor, você que quiser contribuir com seus dízimos, com as suas ofertas, tá bom? Você que está nos visitando a primeira vez ou segunda vez, não fique constrangido não, né? É só, tem no seu assento, tem um envelope, você pode colocar aí uma oferta. Se você não quiser, fique tranquilo também, tá bom? Aqui é a casa de Deus, tudo aqui é com liberdade, ok, queridos? Nós vamos louvar a Deus, adorar a Deus nesse momento. E pode ir trazendo, aqueles que quiserem, pode ir trazendo suas ofertas, seus dízimos. Seu